Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Mais Que Vencedores. Hoje eu tenho a honra e o prazer de poder receber meu amigo aqui, Juliano Oliveira. Tudo bom, Juliano? Tudo bem, eu que me sinto muito honrado pelo convite. Muito obrigado. Obrigado a você, meu irmão, por estar aqui, tá? Hoje a gente vai poder compartilhar com você um pouquinho da história do Juliano, tá? Desde o primeiro momento que ele começou a atuar na área de empreendedorismo até o momento atual. Então, pegando esse gancho, Juliano, conta um pouquinho da sua história, como é que você começou a empreender, essa história incrível, para que a nossa audiência lhe conheça um pouco mais. Toda a vida eu gostei, né, de empreender. Na verdade, tem muitas histórias até de criança. Que eu gostava de negociar, de vender. Então a minha família sabe de muitas histórias aí, meus amigos de infância sabem de muitas histórias. Mas o que veio mesmo a fortalecer foi trabalhar com eventos. Comecei com vídeo, muito novo, com 14 anos de idade eu comecei a fazer filmagem. Perfeito. E alguns anos depois me apaixonei pela fotografia por ter tanto contato com fotógrafos, porque como eu fazia vídeo, eu andava com os fotógrafos, né? Sim. Vídeo social, né, em eventos. E assim veio a fotografia em 1995, né? Já tem mais de Nossa, muitos 30 anos aí. Não tão 30 jovem, anos, tá com a aparência isso. boa, tá investindo em rejuvenescimento. Vai lá. E aí me apaixonei por fotografia e fui. Mas foi relativamente rápido o meu crescimento, porque eu tinha muitos privilégios, eu morava com meus pais, não tinha muitos custos. Minha família de classe média, meu pai é bancário, então eu não tinha muitos custos, então tudo que eu ganhava com fotografia eu reinvestia. Não tinha filhos, não tinha Equipamento não e tinha tal, nada, essas então coisas. tudo eu reinvestia. Sim. E reinvestia também no meu aprendizado. Então, logo de início, fui várias vezes para São Paulo fazer cursos, participar de congressos e tal, enquanto que muitos ficavam, achavam que não ia aprender nada demais, e eu várias vezes fui. Então eu tive um crescimento rápido, relativamente rápido. Em 1980, 3 anos depois, eu já estava fazendo formatura de medicina, que era muito difícil pegar mesmo na época. E assim foi. Tentando resumir aqui, né? Em 2000, a gente comprou um terreno na Jorge Amado, já visando construir um grande estúdio, que também aqui não tinha um estúdio projetado para ser estúdio. Isso, como a gente não tinha muito recurso, né, para esse nível de fazer o que eu sonhava, a gente foi muito devagar, então passamos mais de 4 anos para fazer a primeira etapa, que foi a parte de cima, a parte do estúdio. E alguns anos depois já era estúdio, embaixo já era uma galeria, teve uma época que o nome da galeria era Galeria Juliano Oliveira, para fortalecer mais meu nome, né, na fotografia. Então acho que eu acreditava que quanto mais famoso era o nome, seja de que forma fosse, né, claro que por bem, ajudava na fama da fotografia. Então teve uma época que o nome da galeria também era Juliano Oliveira, e foi uma longa história de 28 anos aí na fotografia, em eventos, e sempre empreendendo dentro de eventos. Então eu fui o primeiro a ter aluguel de TVs de plasma, depois veio o VideoWall, que foi também uma aventura, que eu tomei um financiamento no banco, comprei, foram mais de 100 mil reais de investimento nesse equipamento, mas ganhei dinheiro, alugava por 3 mil reais, ganhei por muito tempo ganhei dinheiro, paguei o financiamento e vendi. Ainda vendi por um preço bom depois, quando eu vi que já não era tão bom como eu queria. E assim foram muitos anos em eventos. Mas, paralelamente, né, eu vivia buscando outras coisas, como surgiu há 10 anos atrás, em 2015, o Prime Escritórios, que já era na galeria, né? Já era na galeria, e um primo meu deu uma ideia de alugar salas por hora. Eu resolvi pesquisar a fundo o que seria e descobri que eu não sabia realmente que existia o segmento chamado cowork. Sim. Né? Isso até hoje a maioria das pessoas nem sabe, né? Eu 10 anos atrás também não sabia, e fui pesquisar e descobri que é um mundo gigantesco. Sim, né? Um mundo de oportunidades. Um mundo gigante, tem pessoas que nem imagina. Só para você ter uma ideia, Cristiano, acho que talvez você não saiba, no Brasil tem duas multinacionais, as duas maiores redes de cowork do mundo estão no Brasil, e são coisas gigantescas. Elas estão em mais de 18 países. Só para você ter ideia, o último aporte que uma delas recebeu foi de 5 bilhões. Aportes de um grande investidor. Aporte então de são né? Exatamente. E uma são rodada coisas de negócio. assim absurdas. Elas estão em
muitos países e tem como clientes grandes empresas que a gente também, muita gente não imagina. Então, grandes empresas como a própria Microsoft, como o próprio a Amazon, como várias empresas gigantes. Em algumas cidades elas estão em coworking, porque são mais viáveis. Sim. E essas multinacionais, elas têm esses grandes empresas como clientes, porque às vezes uma grande empresa dessa quer um executivo que possa ter acesso em vários países, por exemplo. Sim. Então ela acaba fechando com uma grande empresa dessa. E o Prime surgiu, né, como eu já falei, 10 anos atrás, surgiu pequeno, em apenas 2 salas da galeria, com 6 salas entre reuniões e recepção e tal. E vem crescendo aí, né, já ao longo desses 10 anos está bem grande aí. Vou deixar você falar um pouco, você perguntar mais, que eu também gosto de falar. Tá tranquilo. Aqui no Brasil, quem faz a regulamentação é a SEB, né, que dessa segmentação de coworking. Além disso, né, para você que não tem ainda um conhecimento mais aprofundado, né, como o Juliano, ele é especialista nisso, ele é melhor para poder falar, mas o coworking, né, em si, ele nasceu nos Estados Unidos, foi justamente para empresas que elas estavam em fase de expansão e colocar uma parte do funcionário em uma outra alocação. É por isso que o nome é Co e Work, né? É um trabalho em grupo que você pode fazer em um ambiente compartilhado. E é uma maneira também, até para você que está começando a empreender, né, você começar a sua atividade, você ter um endereço fiscal, você ter uma recepcionista, você ter ali alguém para estar recebendo suas ligações e lhe repassando o contato, né? E como é que funciona, por exemplo, o cara tá lá começando aqui, faz aqui parte de Aracaju, Sergipe, onde fica localizado o Prime, né, lá na 13 de julho, e ele quer abrir um endereço fiscal, por exemplo, que é normal, né? O cara vai abrir um MEI, então quer expandir ainda mais o crescimento da empresa, colocar um pedaço dela em outro ambiente. Como é que é o primeiro passo para essa pessoa fazer lá no Prime Escritório? Bem, a gente tem várias possibilidades, vários perfis de empresa. Então a gente atende desde o pequeno empreendedor, como você falou, o MEI, que está se formalizando, né? O autônomo que quer formalizar sua empresa, quer criar seu CNPJ, ele precisa de um endereço fiscal e muitas vezes ele é mal orientado e acha que o endereço fiscal pode ficar, por exemplo, no apartamento dele. Muitas vezes a pessoa, naquele momento, não mora no lugar privilegiado, não mora num bom lugar e acaba passando uma imagem ruim para aquele CNPJ, para aquela empresa dele. Então é muito importante a localização do CNPJ. Além de outros prejuízos, né? Por exemplo, quando você coloca um CNPJ numa residência, que alguns segmentos são possíveis, tá? Alguns, você, por exemplo, o seu IPTU vai aumentar, porque aquele imóvel passa a ser considerado um imóvel comercial. Sim. Certo? Enfim, mas a gente atende desde esse pequeno que precisa apenas sediar seu CNPJ, mas também aquele profissional como um arquiteto, como um corretor, como um consultor, né, advogados que temos muito, que precise atender clientes e não queira ou não possa investir num escritório, numa sala. A gente tem lá salas de reuniões. A gente tem 26 salas de reuniões. 26 salas. 26 salas de reuniões, quando somadas as 2 unidades, né? Nós temos Sim. uma unidade na Jorge Amado, nos Jardins, e temos uma unidade na Pedro Paz Azevedo, né? Que é Grajeru, ali, Salgado Filho. 2 ambientes bem localizados aqui em Aracaju. Isso, né? isso. Então, quando somados, são 26 salas de reuniões rotativas, que justamente para as pessoas que atendem clientes, atenderem num ambiente corporativo, num ambiente com uma aparência muito boa, com estrutura de apresentação, né? Você ter, por exemplo, uma sala de reuniões com uma TV, com HDMI, que você possa apresentar seu projeto, sua ideia, você tem muito mais credibilidade num momento desse do que você atender, por exemplo, num café, num local qualquer, ou até dizer que vai atender na casa do cliente. Isso não passa muita credibilidade. E o que eu ouço dos clientes é que isso também dá muita chance do cliente achar caro, pichinchar, né? Sim. Eu brinco muito contando com uma amiga minha arquiteta, depois que eu passei a atender aqui no Prime, nem pichinchar, os clientes pichincham mais. Porque entende que está tendo um investimento ali e tudo, entendeu? Então eu acho que ele valoriza muito mais o trabalho. E, como eu falei, desde o pequeno, mas temos grandes empresas. Hoje, Cristiano, mudou muito da época que o Cowork foi criado lá em Nova York, como você falou, que era apenas para iniciantes, que eram pessoas que queriam compartilhar aquele espaço. Hoje, as grandes empresas enxergaram também que tem muitas outras vantagens, como, por exemplo, a gestão do escritório. Eu recebi um escritório de advocacia com 10 advogados que eles disseram, como é que eu vou parar um advogado meu
para cuidar de ligar para o cara do ar-condicionado porque pifou, para ligar para uma operadora de internet porque a gente precisa aumentar o plano ou mexer, entendeu? O alarme tocou no final de semana, quem vai cuidar disso? Então, a gestão do escritório, que só quem sabe é quem tem... Viu? É bem pontualizado, você fez aí agora. Então, a gestão do escritório, que só quem sabe é quem tem, que está sendo também um dos motivos de grandes empresas nos procurarem. Hoje a gente tem realmente até multinacionais. Hoje a Mafre está com a gente, a Cielo está com a gente. Tem uma série de empresas grandes que elas querem estar na cidade com escritório, mas não querem ter o gestor de escritório. E além da flexibilidade também, né? Então, por exemplo, se daqui a 6 meses ou 1 ano ela quiser mudar para uma outra cidade, quiser mudar de local, ela não tem um contrato longo. Entendeu? Então isso também é uma das características, pelo menos do Prime, trabalha dessa forma, que a gente não tem fidelidade, não exige. A gente lá tem uma palavra que é muito importante, que é liberdade. O cliente, quando quiser sair, ele não tem multa rescisória, não tem nada. Então isso é muito importante. Então são vários tipos de perfis de empresas que a gente atende, de planos a partir de 90 e poucos reais, e aí vai diversificar de acordo com o tamanho da empresa e o que ele vai usar, né? Por exemplo, nós temos lá escritórios prontos, mobiliados, que as empresas trabalham de forma fixa lá. E a gente tem empresa lá que tem 20 funcionários trabalhando o dia inteiro de forma fixa. Então, claro que um plano desse é muito maior, até porque inclui tudo, né? Internet, energia, IPTU, tudo está incluído. Então é isso que até médias e grandes empresas estão procurando. Caraca, bem diferenciado, bem diferenciado. Foi além até do pouquinho do nada que eu sabia, né? Lá no Prime também vocês têm auditório, né? Para quem quer fazer algum tipo de palestra de movimento ou não? O auditório nós tínhamos 2, um de 100 lugares e outro bem menor, um de apenas 13, que é uma sala de 18. Quer sala dizer, de treinamento. Sala de treinamento assim com 18. Sim. Mas o auditório, pela demanda de muitas empresas quererem escritórios prontos, mobiliados, a gente preferiu transformar o auditório em 6 pequenos escritórios mobiliados. Então esse grande nós não temos mais. Temos um que cabe no máximo até 18 pessoas numa sala de treinamento. O nosso foco mesmo são salas de reuniões menores que atendem 5, 7, até 10 pessoas no máximo, que aí sim roda bastante. Por isso que temos 26 salas como essa. E são 34 escritórios mobiliados com empresas fixas trabalhando lá, e que desses 34 hoje, se eu não me engano, só deve estar disponível 2 ou 3 salas. Caraca. Então quer dizer, a pessoa ela tem a flexibilidade também de escolher o plano dela de acordo com o segmento da atividade. Ela pode trabalhar junto com outras empresas ou ela pode trabalhar sozinha em um escritório só para ela lá dentro, não é isso? Isso. A maioria mesmo está com suas salas privativas, não são compartilhadas, como o nome, né, do segmento é cowork, que realmente é compartilhar. Mas a gente tem a sala compartilhada onde você aluga uma mesa só, né, que é ideal para aquela pessoa que não tem equipe. Então, mesmo que você seja um advogado, um arquiteto, um corretor, a gente tem lá diversos segmentos. Ele não vai precisar pagar, sei lá, R$2.000 numa sala que cabe 3, 4 pessoas para ele sozinho. A gente não sugere isso. Ele pode ir para uma sala dessa compartilhada, onde ele tem a mesa exclusiva dele, que ele pode deixar o computador dele, os livros dele, o porta-retrato. Tudo é aquela mesa exclusiva dele, porém na sala tem mais 5 ou 7 pessoas, né, de outras empresas. Isso também é muito interessante pelo network, né? Então a gente vê até advogados de segmentos diferentes que fecharam parceria lá, porque fizeram network. Sim. Um arquiteto que fez uma parceria com um engenheiro. Então muita gente não enxerga aqui a oportunidade, né? A oportunidade de network. Eu acho que as pessoas ainda são muito carentes da informação, da importância do network. O network, né? É o que move o mundo, né, na verdade, né? E lá, por mais que você esteja numa sala privada, numa sala privativa, lá sua fechada, mas o fato de você estar lá dentro, então tem um momento do café que a gente tem um espaço café, tem uma série de momentos de coisas que você acontece no network, até no corredor mesmo, na recepção, no espaço café, entendeu? Então, de qualquer forma, é um ambiente compartilhado em geral, apesar de você poder ter a sua sala privativa. Entendi, perfeito. É muito interessante esse modelo de negócio. Eu tenho um pouco de leve de conhecimento, né, como dá para perceber aqui na fala com você, mas me fala um pouquinho sobre os desafios de estar à frente de um tipo de modelo de negócio desse. São muitos, né? Até porque qualquer empresa
tem desafios, né? Sim, qualquer empresa, qualquer segmento. qualquer segmento. Qualquer segmento. Mas, assim, a gente tem tentado se estruturar cada vez mais para diminuir os problemas, para atender os clientes cada vez mais, para atender melhor, investindo em pessoas, né? Eu acho que um grande diferencial que até os clientes falam mesmo é pessoas, nosso Sim. atendimento, né? Todo CNPJ tem um CPF por trás, né? Tem vários CPFs, então os desafios da gente estar sempre tentando melhorias. Por exemplo, recentemente, o Prime tem 10 anos, eu vou dizer que é recente, há menos de 2 anos nós contratamos uma empresa que nos representa do LGPD, que dá uma assessoria toda lá, que fez treinamento com os colaboradores, cuidando de LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, cada vez mais que a coisa vai complicando, a gente tem que também que se proteger, tem que, né? Então, tem uma série de coisas que são desafios, mas a gente tem sempre buscado suprir e, graças a Deus, nunca tive maiores problemas. Tranquilo. Como é um desafio, né, também esse tipo de modelo de negócio, existe também outro tipo de modelo de negócio que é um caô, que não sei se você ouviu falar, que só que funciona de maneira virtual, que é... Você já viu aquelas salinhas virtual que é tipo um caô, que até eu mostrei para professor Rosivaldo? Não lembro. Eu acho que eu vi algo parecido na época da pandemia, não lembro. Foi da época da pandemia mesmo. A galera inventou um estilo de caô que aí nessa pegada, mas não vingou por aqui no Brasil, vingou mais pro lado de fora. Mas assim, seria até interessante, né? Um app a mais. Como você tem vários profissionais ali alocados, eu sou do mercado de infoprodutos, né? Então a pessoa fala um negócio, para mim já vem outro negócio na cabeça, né? Tem várias informações compartilhadas, né? Você pode criar também um ambiente virtual onde essas pessoas podem compartilhar o conhecimento e replicar entre eles todos, né? Ali, né? Tipo uma área de membros, entendeu? Onde eu consigo compartilhar um pouco do nada que eu sei e você também lá, e a gente cria tipo uma comunidade de conhecimento compartilhado. Sim. Né? Foi só como muito bom. Uma sugestão para a gente poder ir. Mas vai lá. Dentro de tudo que vocês já fizeram aí, desse período que vocês estão lá, com o Prime, né, já aberto lá, teve algum momento que você viu, tipo, a gente foi por esse caminho aqui, e a gente poderia ter melhorado se tivesse puxado para o outro caminho? Eu acho que o auditório é um exemplo, né? Sim. Talvez eu não tivesse criado o auditório. A gente teve auditório, foi bom enquanto durou, vamos dizer assim, mas não foi um caminho que foi uma boa experiência para a gente, comparado com o escritório mobiliado, porque é a maior procura para a gente, né? Como a gente também não tinha tanta estrutura de ter um auditório, porque não é simplesmente ter um auditório. Você tem que ter um espaço para coffee break, você tem que ter uma recepção para que as pessoas fiquem enquanto não podem entrar no auditório, e isso acabava prejudicando um pouquinho o nosso fluxo lá dentro. Então, uma das coisas graças a Deus, foram poucas coisas, a gente parece que acertou muito, a gente, né, tudo que a gente foi andando, a gente foi acertando, e graças a Deus nunca teve nada que teve um grande arrependimento de ter ido, né? Um dos maiores desafios mesmo, que foi realmente de muita coragem, foi a segunda unidade, porque foi em plena pandemia, era um prédio muito velho, a gente alugou, né? Eu aluguei um prédio muito antigo, que precisava reformar todo, e assim eu peguei 4 financiamentos, ainda coloquei um carro junto lá e foi tudo embora nesse prédio. Passamos lá 6 meses reformando para criar essa segunda unidade que fosse do nível da primeira unidade, né? E muita gente, isso é maluco, gastar tanto dinheiro num prédio alugado, né? E a gente foi superando. Teve um momento, né, o ponto de equilíbrio, teve tudo isso, o momento da virada e tudo, e hoje já são mais de 4 anos dessa segunda unidade e está muito bem também como a primeira. Mas, graças a Deus, nunca teve nada demais assim que tivesse que se arrepender, não. Esse foi o maior risco. Pô, perfeito. Aí ele falou uma coisa muito interessante, que é o payback, né, que é o retorno sobre o investimento que você faz, né, para a evoluir o seu negócio, ou você pode avançar, ou pode melhorar o que você tem, né, que foi o caso que ele fez, que foi uma reforma, mas é muito importante também, né, a gente saber quais são os nossos custos, né, até para que a gente possa dar os próximos passos, né. Juliano, o que você vende na verdade é network,
né? Sim. O coworking em si é um ambiente, apesar de ser um ambiente compartilhado, é um ambiente de muita oportunidade, né? Para que pessoas possam se conectar com pessoas, até porque atrás de um CNPJ tem um CPF, como você falou. Qual o significado real de network para vocês? Veja, no Prime mesmo, essa questão do network dentro dos coworks, eu vou ser bem sincero, vai variar muito de empresa para empresa. Eu não enxergo o Prime como tendo muito network. Possa ser que outros coworks, principalmente os coworks grandes fora, tenham, porque isso vai depender muito do perfil de quem está lá dentro de forma fixa. Por exemplo, tem cowork, conheci um cowork em Salvador, acho que é um dos maiores do Nordeste, que ele tem mais de 100 mesas, são 100 lugares num ambiente só, aberto. E que eu acredito que 80 ou 90% das pessoas que frequentam são autônomos que não têm equipes. Ou seja, ele é dono do próprio negócio. Ele é o interessado no crescimento. Ele é o interessado no network. Certo? Sim. Então isso rola muito network, o interesse de quem está ali. O Prime, ele, por uma característica até natural que foi acontecendo, como eu já falei, ele foi sendo procurado por empresas que já têm uma equipe, por empresas, por pequena que seja, às vezes são três membros na equipe, 4 membros. Mas, só para você ter uma ideia, hoje na Jorge Amado a gente tem uma média de 80 pessoas a 100 pessoas fixas, mas que mais de 70% dessas pessoas são colaboradores de outras empresas e que eles não têm um perfil de se interessar pelo network. Então, a coisa está interessante a pessoa entender. O network é incrível, eu sou apaixonado por network, eu faço parte de grupos do network, eu pratico network para perder a vergonha mesmo. Então, sim, por isso, recentemente eu estava num evento em São Paulo, num mundo totalmente fora do nosso, assim, de coisa. Sim, mas eu não podia ver uma pessoa ali parada sozinha, eu chegava, perguntava que segmento era e tal. Então, isso eu sou apaixonado por network. Eu acho que é muito também válido, todo mundo tem que fazer. Para eu estar num evento, para eu não conhecer pessoas e para eu não estar. Eu não fiz nada. Então, às vezes, até na hora do coffee break, na hora do almoço, eu quero estar sentando com pessoas diferentes para o network. Mas, infelizmente, eu percebo que muitas pessoas não são assim. Sim. Entendeu? Então, vai depender muito do perfil de quem está lá dentro. E como eu já falei, hoje, pelo menos dentro do Prime, existe um network, vamos dizer, de 30%, que poderia ser muito maior. Eu percebo o network dentro da própria sala de cowork. Lá eu tenho meus amigos, os clientes são advogados, outro engenheiro, outro corretor, e rola um network legal. Mas para um ambiente que tem mais de 100 pessoas, eu queria que tivesse mais. Queria que tivesse mais, mas infelizmente por conta desse perfil de alguns colaboradores serem de empresas muito fechadas, os próprios colaboradores, às vezes não acontece tanto. Entendi, perfeito. Mas é muito legal você poder estar num ambiente como esse. Eu acredito que foi networking uma das forças maiores, né, que me fez chegar a algumas pessoas, né, inclusive até você também. Né, se não fosse o network que eu tenho com a doutora Andresa Ancioli, não tinha lhe conhecido também. Eu lembro que quando eu ia para evento, você tocou nesse assunto aí, eu era aquele cara que chegava no bebedouro, ficava cabeça baixa, assim, bebendo a água. E se eu falar com alguém, isso mesmo. a pessoa não responder, né, pela questão da introversão, né, mas depois que eu desbloqueei isso, eu não consigo ver ninguém parado, eu não consigo... Quando a pessoa percebe o quanto é importante, pô, naquele seu evento mesmo, sim, a primeira dinâmica que você pediu ali, quando eu estava lá, falar com a pessoa do lado, a pessoa se interessou pelo meu negócio. Foi. A primeira, do nada, assim. E às vezes você fazer network não é nem o interesse de vender algo, sim, né? Não é nem o interesse de vender, mas é realmente se conectar, porque dali pode surgir não só vários negócios. Vários negócios diferentes. Ou você descobrir um fornecedor de alguma coisa que você tanto queria, um serviço, um produto, uma coisa que nem existia e você não sabia e você também se beneficiou. Sim. Por exemplo, o Prime hoje, um dos nossos diferenciais é porque a gente garante que na sua sala, todos os dias, vai no mínimo entrar uma vez por dia uma pessoa para fazer a limpeza. Então nós temos limpeza diária em todas as salas privativas. Só que para poder eu garantir isso, eu tomei a decisão de contratar e de terceirizar a empresa de limpeza. Então, sim, hoje, se um colaborador faltar ou ficar doente, a empresa vai e manda outro. Assim, eu consigo garantir a qualidade, né, da higienização dos prédios lá. Perfeito. Do Prime. Mas essa empresa, eu descobri num evento de network. Porque na minha cabeça, só quem contratava
empresa terceirizada para isso eram as grandes empresas riquíssimas, o governo, ou Sim. um hospital e tal. Mas não. Lá no evento de network eu descobri que não, que cabia sim dentro do orçamento do Prime. E foi por conta de um evento. Então muitas vezes não é só você vender, mas é você descobrir também algo muito interessante para você, Sim. né? Justamente por uma conexão. Sim. Então, percam medo, conversem, aceitem, vá para eventos como o de Cristiano, porque network abre portas no mundo. Até na conversa que a gente teve, né, da primeira vez, você me contando que tinha trabalhado com eventos, assim, como assim? Você não é dono de coworking? Sim. Aí você foi falando ali, eu fui juntando tal história e pegando seus insights. Ele tem uma história enriquecedora, eu acho que aqui não cabe, né, pra Pelo falando tempo. pelo tempo. É longa. É longa, né? Então fui pegando vários insights da história dele, eu disse, não, isso daqui eu vou colocar aqui, isso aqui, quando der eu boto isso, quando der eu boto aquilo. E é muito bom porque quando você se conecta com pessoas, sempre tem alguma coisa que a pessoa ela vai lhe fornecer, que tá dentro da história dela, que vai servir pra sua em algum momento. Mas você falando que a história realmente não acaba aqui, que é muito longa, mas só para matar a curiosidade de algumas pessoas, tem gente que já me viu antes, num outro cenário, e fica na dúvida, será que é ele ou mesmo do Prime e tal? Então, para quem tem essa dúvida, assim, eu trabalhei como fotógrafo, né, acho que eu já falei aqui, Sim. 28 anos na fotografia, e sempre fui um pouco conhecido, bastante conhecido, com Juliano Oliveira, né, fotógrafo, então já atuei muito aí, então é o mesmo, o do Prime e o da fotografia, que já não atuo mais, já há alguns anos. Isso. Juliano, esse período todo que você está como empresário, empreendedor, que você pegasse da sua linha do tempo como história, né? Qual foi os seus maiores desafios? Assim, ó, se eu pudesse listar 3 desafios grandes que eu venci, foram esses 3. Independente se for fotografia, se for no Prime agora. O ponto principal de tudo que mudou minha vida e que vai ficar aí foi a compra do terreno na Jorge Amado, né? Eu passei 10 anos da minha vida como solteiro. Eu digo solteiro porque o solteiro às vezes só quer gastar, só quer Sim. farrear, né? E muita gente precisa casar para se... Então, eu ainda solteiro, passei 10 anos da minha vida criando um foco que era de juntar essa grana, juntar um dinheiro para comprar um terreno para um dia construir um estúdio, tá? E realmente foi difícil, foi um desafio, mas consegui. Né? Muita gente, quando eu fui comprar, nem imaginava que eu tinha juntado esse dinheiro escondido de todo mundo, nem meus pais sabiam. E eu tinha um pouco mais da metade do valor do terreno e assumi a outra metade para pagar em 3 meses, coisa que eu tinha passado quase 10 anos para juntar a primeira metade. Sim. Mas eu planejei, não, o primeiro mês eu vendo meu carro, o segundo mês eu troco uns cheques, o terceiro eu faço isso e tal, e graças a Deus deu certo. E isso foi o ponto principal, né, que simplesmente, se eu não tivesse conseguido pagar, a pessoa lá não transferia o terreno e acabou. E tá tudo certo. Mas isso foi o que mudou tudo, porque foi justamente numa época de uma grande oportunidade, né? A gente tá falando coisa de 25 anos atrás na Jorge Amado, que hoje é ouro. Hoje né? Então, tem nem comparação, aquele imóvel que você tem ali vale foi realmente 10 vezes, eu acho, o valor que você comprou, né? Uma grande oportunidade, isso foi um dos pontos principais. O outro, você pediu 3, a outra virada, né, foi realmente a criação do Prime. Eu já estava muito bem na fotografia, já tinha o prédio no Jorge Amado, com a galeria embaixo e tal, mas a criação do Prime, realmente eu não imaginava que pudesse chegar onde está hoje e que vai crescer ainda muito mais, né? Então foi a outra virada, e dentro disso, como eu já citei aqui, a criação da segunda unidade lá, que na verdade é segunda, Cristiano, mas é quase como uma terceira. Sim. Porque na Jorge Amado, pouca gente sabe, pouca gente percebe, nós ampliamos para o prédio vizinho. O prédio principal é próprio, como Sim. eu já falei que compramos, mas numa certa fase também do Prime lá, aí eu aluguei uma parte do vizinho lá, de uma galeria vizinha, que tem mais 150 metros quadrados, e cresci, mas eu cresci por dentro, as pessoas não percebem. Entendi, você tem foi uma ampliação. Cortando, né? Então, essa ampliação, ela tem 150 metros quadrados com 10 salas. Tem cowork que ele inteiro nem é desse tamanho. Sim, então, poderia considerar que essa ampliação já seria a segunda unidade. Mas por ela ser unificada, né, ela não foi considerada assim.
Por isso que hoje a gente tem mais de 60 salas no total, das 2 unidades. Então o desafio foi dessa outra unidade, porque foi em pandemia, foi um grande investimento, né? Um prédio alugado e tal, foi um grande desafio. Mas esses pontos são os principais. Eu já entrei em alguns coworks daqui e a maioria deles não passa ali das salas, né? E o que você está falando aí é um plano de expansão minuciosamente, né? Se for fazendo ali por dentro, colocando outros negócios, né? Inclusive a Cacau Show também, se eu não me engano, faz parte também dos seus negócios, né? Sim, a Cacau Show foi criada há menos de 2 anos atrás, foi aberta, mas quem toma conta é minha esposa. Sim. Né, que toma conta da minha esposa, e ela ocupava uma sala do Prime. Também foi uma outra decisão. A gente meio que matou uma sala do Prime para abrir a Cacau Show para fora. Sim. Né, porque realmente é um ambiente ali muito favorável para o segmento. Talvez tenha sido considerado também um outro desafio, né? Que é investimento, é treinamento, é uma série de coisas. Que é bem diferenciado, sim, né? Sim. É outro modelo de negócio para poder mexer, né? Sim. Ô, Juliano, tem algum presente para a audiência? Vocês querem dar algum tipo de voucher para o pessoal conhecer o Prime? O que é que você quer fazer aí para eles aí? Eu não vim preparado para isso, não tinha, mas eu vou deixar com você. Olhe, tô deixando com ele 5 vouchers. Eita! Aí você que escolhe. Tá? Vou deixar com ele, não fui eu que dei, nem que escolhi quem foi, você que vai escolher. Tá. 5 vouchers, não sei se eu boto por hora ou por valor. 2 horas de sala de reuniões na unidade da Pedro Paz. Cada voucher tem direito a 2 horas, uma reunião de 2 horas, tá? Com tudo incluído, como sempre, café, água, impressão, digitalização, tudo. 2 horas de sala de reuniões em cada voucher. Você tem 5, você que escolhe a quem você vai presentear. Então vou presentear a audiência lá no Instagram do Digitalx Brasil. A gente vai gravar o vídeo de novo falando sobre isso. Aí a pessoa vai digitar lá abaixo para ela poder ganhar esse voucher. A gente explica como é que vai funcionar, tudo certinho, assim que a gente encerrar aqui, tá bom? Então, parabéns você que está aí do outro lado que vai estar assistindo, né? Você vai poder aproveitar também essa oportunidade do lado de lá. Vamos lá, voltando ao que a gente estava falando aqui, né, sobre esses desafios de como a gente poder montar e estruturar um modelo de negócio e poder alavancar, né, que você já está você já está na terceira unidade, como você falou, que vai ser essa dos jardins, né, mas se você pudesse hoje fazer um passo a mais que você ainda não deu, né, para poder chegar no objetivo que você deseja com o Prime. Certo? Você não precisa falar o que, quanto e o valor do investimento. Você iria precisar mais de quê? De pessoas, de processos ou de uma estrutura? Primeiro, processos, porque não se cresce sem organizar. Né? Eu acho que você não pode primeiro crescer para depois organizar. Eu acho que o Prime hoje passa por umas melhorias em processos para justamente numa próxima unidade a gente poder ter líderes mais bem treinados, né, para que a terceira unidade role tão bem quanto as duas, né? Mas tudo são desafios, né? A gente pretende sim, acredito que nos próximos 3 anos aí ou menos, abrir mais uma unidade. E isso vai, claro, envolver mais financiamento, não tenho medo de financiamento, deixa que se pague. Hoje a gente ainda paga 2, né? Mais financiamento, mais investimento, mas, claro, tudo com muito planejamento para saber se realmente vai, né? Tudo com projeto de viabilidade, com uma série de planejamento que é muito importante. Mas a organização é que define se realmente como crescer de forma organizada, né? Entendi. Então, nesse caso, vocês vão montar um plano de negócio, né, que é o passo a passo de como você vai ser elaborado, trazendo toda a metodologia que tem da primeira unidade para essas próximas unidades, não é isso? Sim. Acho que você, né, como você faz muita mentoria e tudo, falar de plano de negócio é importante, com certeza. Essa segunda unidade, que foi um grande investimento, também foi feito um plano de negócio, onde é importante para quem não conhece muito sobre isso, né? Primeiro você tem que saber quanto você vai investir, né? Fazer o projeto, desse dinheiro investido, né? Em quanto tempo você vai poder ter de volta. E o principal, que muitas vezes a pessoa não sabe, quanto de faturamento você vai ter de lucro, né? De lucro líquido, você vai conseguir, vantagem para esse grande investimento. Que a pessoa faz um investimento, sei lá, de 100 mil, que seja, ou até de 1 milhão,
mas o que ela já imagina, o que ela, quando for ver lá nos cálculos, o que vai ter de lucro, não vale a pena, é melhor estar o dinheiro no banco mesmo. A margem de contribuição, né? Entendeu? É melhor estar o dinheiro no banco. Então, tudo isso, claro, é analisado para que também consiga crédito, né, em banco. Se você não tiver uma comprovação, um projeto de Sim. viabilidade, também você não consegue o dinheiro. Ou se consegue, é um dinheiro de risco. Né? Então, tudo isso a gente faz, sim, todo esse planejamento financeiro, planejamento de tudo, para que tenha tanto sucesso ou até melhor do que as duas unidades que já estão. Perfeito. Olha, ele falou duas coisas que é importante, você ter o plano de negócio, né, que é onde você vai estruturar o seu negócio com toda a metodologia, toda a estrutura, com retorno de capital de investimento, que é o payback. E ele falou também a viabilidade econômica financeira que está dentro desse projeto. Então você vai ter um estudo de micro e macro dentro do seu negócio para você poder apresentar e receber investimento. Não é só de banco, né? Às vezes a pessoa tem uma startup e ela quer receber um aporte, né? Tipo o Shark Tank. E um anjo investidor. Um anjo investidor, né? Existem vários níveis de aporte que você pode receber dentro de uma startup. Estou falando que eu fui startupeiro, claro, né? Então, existem vários níveis, são 12 níveis diferentes de aporte. Né? O mais conhecido é o anjo investment, mas tem o venture capital, que é o primeiro tipo de investimento, né? Que é aquele investimento de risco que a pessoa coloca para tirar 10 vezes depois, aí depois vem um anjo, aí do anjo vai subindo, né? Para série C, série A, por aí vai, tá? Até chegar o IPO. Né? Então você dá uma pesquisada lá que tem melhor na Bossa Nova. Tem explicando melhor do que eu. Mas aí o que eu estou querendo falar com isso é a importância de você poder planejar no curto, médio e longo prazo, você ter uma estrutura ao qual você possa apresentar para as pessoas, para que as pessoas comprem o seu projeto. E não só isso, né? Você poder vender o projeto por seu time. Né? Porque as pessoas elas gostam de trabalhar em um lugar onde elas possam ter uma visão de curto, médio e longo prazo, que elas possam crescer também. Isso é importante, não é isso? Com certeza. Você mostrar para os seus colaboradores quais são suas metas, qual é a sua visão, onde é que você quer chegar, como é que está a saúde financeira da empresa, faz com que eles tenham mais credibilidade também de estar ali, de vestir a camisa mais ainda, né? De estar ali, do que contrário, né? Se você não fala, ou se você sempre está dizendo que está apertado, que está em risco, que não sei o que, o cara, opa, se eu arranjar um negócio eu já vou pular fora e tal. E isso faz muita diferença quando você fala em engajamento de equipe, né? No Prime, graças a Deus, a gente tem uma diversificação muito pequena, a gente tem colaboradores lá de estar comigo até há mais de 20 anos. No Prime, como o Prime tem 10 anos, né, a gente tem pessoas que estão desde a fundação. Sim. Mas isso é muito importante, você manter a equipe engajada, você manter a equipe confiante que, pô, eu estou no lugar certo, aqui eu vou conseguir ter algo a mais, né, e não ficar sempre pensando que ali é passar chuva, pensando em sempre conseguir uma coisa melhor. Entendi, perfeito. Isso é muito importante também, né? A gente falando sobre engajamento de equipe, porque a verdade, ela, além de convencer, ela se vende, né? Então, quando você mostra para onde você está indo, mostra o resultado, como ele está falando aqui, você consegue não só ter pessoas trabalhando no seu projeto, como está sendo também para o seu crescimento. Falando nisso, né? Aproveitando a sua liderança, né? Nesse período que você está dentro do seu setor, o que é que você falaria para uma pessoa que está começando no seu segmento de atuação? Ela olha para o Prime, ela vê como referência, tipo, eu quero começar nesse mercado também. O que é que você falaria para o Juliano, né? Porque o conselho você vai dar não é para ele, você vai falar para o Juliano que estava começando lá atrás. Qual seria esse conselho que você daria? Se for a nível de liderança, dê exemplo. Não existe liderança por autoridade, não existe liderança que funcione, faça, senão você vai ser punido. Dê exemplo. Se você não faz o bem, como é que você quer que ele faça? Se você orienta um colaborador que dê um jeitinho em alguma coisa errada, como é que você quer que depois ele só faça o certo? Né? Então, a depender da índole. Então, é a liderança dando exemplo. Né? De crescimento e de empreendedorismo, que tenha foco, bote uma meta na sua vida, o que você quer conquistar, e tenha foco, e não deixe que ninguém lhe desvie desse foco. Isso eu acho que foi o que mudou realmente minha vida, desde lá do início, como eu contei. Quando eu decidi a comprar um terreno, nada me tirava desse foco, e foram mais de 10 anos com esse foco, e isso, a cada passo que eu venho dando, tendo isso. Eu acho que a gente não é feliz se a gente não tiver sempre lugares querendo alcançar,
Sim. né? Sempre querendo alcançar algo e também ter conquistado, né? Um equilíbrio entre tudo que você já conquistou e que você deseja conquistar. Se você observar pessoas que já conquistaram tudo na vida e não tem mais nada, ele não é feliz. Como Sim. também pessoas que nunca conquistaram nada também não é feliz. Então, se a gente vive, por mais que tenha já alguma coisa, sem querer, sem ter algo lá na frente, uma visão que você queira algo para alcançar e você sempre também está ali galgando e alcançando aos poucos, você é feliz. Você provavelmente vai ser feliz. Então, tenha um foco, crie metas na sua vida e faça de tudo para alcançar aquelas metas que, com o tempo, você vai conquistar. Eita, eu recebi aqui o Juliano Oliveira e eu vou pedir para que ele deixe uma mensagem final para você, que é empresário e empreendedor, que assiste aqui o nosso canal do Digitalx Brasil, tá? Juliano, imagine que o que você vai falar agora vai chegar na casa de 8 bilhões de pessoas, que é a população total do mundo. Vamos sonhar junto. Mas imagine que tudo que você vai falar vai servir para todos os empresários, todos os empreendedores, que é uma mensagem que você gostaria de repassar para você mesmo, mas que ele pudesse escutar e que pudesse impactar algum momento da vida dele atual hoje. Bem, um conselho, né? Vamos dizer assim, uma mensagem, modelo de conselho, é como eu já falei, tenha foco, procure conhecimento, procure sempre se aperfeiçoar, se reciclar, ninguém nunca sabe de tudo. Se você acha que sabe de tudo, né, não vai muito à frente. Tenha foco e procure ter conhecimento. Se recicle, estude, melhore, que você vai conquistar. Perfeito. Juliano, você saiu um pouco antes de encerrar o Digitalx Brasil Summit, mas você sabe que você é mais que vencedor. Estou entregando o troféu aqui. O Juliano ele saiu um pouquinho antes de encerrar o evento. E eu estou entregando o troféu para você, meu amigo, que você é um exemplo, é uma história. Você é mais que vencedor. Muito obrigado por você estar presente nos meus projetos. Já é a segunda edição que o Prime está lá sendo representado por você. Muito obrigado por confiar no nosso trabalho. E tá aí, a gente cumpre, né? Uma das principais coisas que eu aprendi na minha vida é cumprir aquilo que você prometeu. Então tá aí. Perfeito. Muito obrigado, peço desculpas. Eu realmente tinha me programado com um compromisso na minha família, né? Hoje eu boto a família à frente de tudo. E eu já tinha me programado com um compromisso e realmente peço desculpas por não ter podido ficar até o final. Mas quero lhe parabenizar, você pelo evento, não só pelo evento, com você pela sua luta de que as pessoas façam network, que as pessoas cada vez mais fiquem com conteúdos de empresários, né? Cada vez mais consigam ter informações nisso. Lhe parabenizo. Como eu já falei, vá para esse tipo de evento, vá para o evento de network, invista em conhecimento. Invista em conhecimento. Sem conhecimento não é nada. Aquelas pessoas que acham que porque deu certo com o avôzinho lá, o pai que administrou daquele jeito, mudou tudo, o jogo mudou todo. Se você não tiver conhecimento, nada vai continuar. Então, parabéns pelos seus eventos, parabéns pela sua luta aí de estar sempre fomentando, né, o empreendedorismo, as startups e tudo. Parabéns mesmo. Muito obrigado, meu amigo. Essa foi mais uma edição do Digitalx, do podcast Mais Que Vencedores. É uma produção independente do Digitalx Brasil, que é realizada através da Vange Produções. A Vange Produções, se você ainda não conhece, é uma produtora de audiovisual daqui do estado de Sergipe. Ela tem mais de 40 anos que está aqui no mercado. Eles atuam com casamento, eventos corporativos. Eles que fazem a produção do Digitalx Brasil. Já fizeram eventos muito maiores e grandes como Gustavo Lima, Forró Caju, Forró Siri, cobertura de campeonatos de futebol, entre outros eventos e vários aspectos, tá? Eles fazem evento presencial e fazem também cobertura aí dentro do seu ambiente, né? De podcast, fazer palestra e tudo mais, tá? Então, caso você queira conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Vange Produções, você vai lá no Instagram do Digitalx _Brasil, digita Vange, que você vai conseguir entrar em contato com ele. Você pode dizer, olha, eu vim através do podcast do Cristiano e gostaria de saber mais informações com vocês, tá bom? Eu me chamo Cristiano Ferreira, estou à frente desse projeto aqui do Digitalx Brasil, né? E aqui é uma produção independente, mas eu aguardo você na próxima edição do podcast Mais Que Vencedores e até a próxima. Valeu!